Episódio de número 55, podcast do professor Alan Vinícius. Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube. Vamos falar hoje sobre o seu comportamento diante dos obstáculos, temática que acaba efetivamente afligindo grande parte dos estudantes. Situações como: professor, perdi o concurso por conta de uma questão, desisti de me preparar, agora quero voltar e não sei por onde começar. Enfim, são algumas nuances, são alguns aspectos fundamentais de intercorrências, de obstáculos que acabam ocorrendo na vida do concurseiro, da concurseira. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio 55, é fundamental que, se você está no YouTube, você siga o canal do professor Alan Vinícius e ative as notificações. É fundamental que você o faça. Assim, automaticamente você saberá em tempo real todas as vezes em que tiver um material novo no YouTube, assim como no Spotify. No Spotify segue também e ativa as notificações. Lembrando que todo santo dia, às 6h06 da manhã, nós temos um podcast novo no Spotify, assim como no YouTube e no Spotify, ao meio-dia, nós temos uma resolução estratégica de questões para que você aprenda efetivamente, de uma vez por todas, a resolver questões com técnica, ou seja, com metodologia. Bom, neste sentido, a gente sempre inicia o podcast com uma pergunta. E qual é a pergunta do episódio de número 55? Como você se comporta diante dos obstáculos? Como os obstáculos, eles são vistos por você? Os obstáculos te paralisam ou te ensinam sobre o que fazer e sobre o que não fazer? Como é que os obstáculos eles estão inseridos na sua preparação? Aqui existe um aspecto que é fundamental, é uma frase, inclusive, milenar, que eu posso aqui citar, que é exatamente a seguinte: a forma como você se comporta em relação aos eventos, ou seja, a forma como você efetivamente lida, a forma como você se comporta diante de um acontecimento na sua vida, é o que determinará se você terá resultados ou não. Entenda isso. A maneira como você efetivamente está lidando com algo que acontece na sua vida, se com ensinamento para que você corrija um eventual curso, se você esmurece diante de uma situação adversa e de repente quer jogar tudo para cima, esses fatores, eles vão impactar de alguma forma na sua preparação. E é exatamente aí que eu preciso lhe alertar que durante o processo estudantil irão acontecer intercorrências. Só que quando essas intercorrências surgem, é fundamental o entendimento de como você se posicionará diante dessas situações. Porque pensa comigo, quando existe um fator, um acontecimento, você consegue ou você não consegue controlar a ocorrência daquele evento? É a primeira pergunta. E como regra, se é um fator externo, se é algo que está fora do seu alcance, você não consegue controlar. Então você não pode gastar uma energia enorme em algo que está fora do seu alcance. Só que aqui tem um detalhe. Você é a única pessoa responsável pela forma de se comportar em relação aos acontecimentos da vida. Isso é fundamental que esteja na sua cabeça. Como
você vai se manifestar diante dos acontecimentos da vida. Neste sentido, eu gosto de citar um exemplo que é muito comum em relação aos mentorados, aliás, que atualmente são mentorados, mas pessoas que me procuram em busca de ajuda profissional. Aliás, se você é uma dessas pessoas, um dos estudantes que senta para estudar, mas não sabe por onde começar, ou que senta para estudar, até sabe o que fazer, mas, ou pelo menos acha que está no caminho certo, mas de repente os estudos não estão avançando, não está existindo progresso, tanto de produtividade, você estudar mais em menos tempo, ou seja, a velocidade do processo estudantil, bem como se você não tem tido performance, ou seja, o número de acertos que você vem desenvolvendo não tem sido condizente com o esforço que você tem empregado, você precisa entender o seguinte: você precisa mudar a forma como você organiza o seu processo estudantil. E aí você tem dois caminhos. Ou você faz isso sozinho ou sozinha, você aprende a como fazer, ou você busca ajuda profissional. O que você não pode, de repente, é continuar nesse mesmo círculo vicioso, que não permite que você progrida no processo estudantil. Então, é fundamental que você saiba efetivamente como o processo estratégico, ou seja, como uma metodologia vai mudar a sua preparação. Então, na descrição desse podcast consta o meu WhatsApp. É o 719-9381-1035. Você vai mandar mensagem para mim no WhatsApp dizendo: professor, estou ouvindo ou estou assistindo o episódio de número 55 e preciso de ajuda profissional. A partir daí, eu vou fazer uma avaliação do seu perfil estudantil para entender em qual momento do processo você está, que assim você possa progredir e efetivamente conquistar o seu sonho, sonho chamado aprovação. Mas como eu dizia, eu costumo citar o seguinte, é um caso muito comum em relação a estudantes que me procuram, que é a seguinte informação: professor, parei de estudar porque perdi o concurso por conta de uma questão, ou por conta de duas questões, ou por conta de três questões. Aqui a essência não é a quantidade, aqui a essência é que você perdeu o concurso por poucas questões. Então, qual é a tendência, ou pelo menos o que costuma ocorrer nesse cenário de concursos públicos, nesses 16 anos de atuação? O estudante simplesmente ele para, simplesmente ele desiste. E quando a pessoa ela me traz essa informação, ela imagina que eu vou dizer assim: ô coitadinho, coitadinha, que pena que isso aconteceu com você. Muito pelo contrário. Quando o estudante me informa que perdeu o concurso, especificamente por conta de uma questão, minha frase é: parabéns. Aí você deve ter arregalado os olhos agora. Parabéns! A pessoa perdeu o concurso por conta de uma questão e você zomba dela? Não, muito pelo contrário. Eu dou parabéns porque tudo é a forma como você enxerga o copo. Ah, você está enxergando o copo meio cheio ou meio vazio? Tá uma questão para a pessoa conquistar o que tanto sonha. Olha como isso muda. Parabéns, apenas falta uma questão. E sabe por que que eu estou te dizendo isso? Porque se você tem uma preparação sólida, se você tem uma preparação robusta, e isso acontece com os meus mentorados, com as minhas mentoradas, eu tenho plena convicção que no concurso subsequente, a minha estudante, o meu estudante, ou seja, que o meu mentorado, a minha mentorada, eles vão conseguir. Eu tenho plena convicção. Aliás, eu costumo ter mais convicção que eles vão conseguir do que eles mesmos. Por quê? Porque, em regra, quando a gente está no nosso processo, a gente costuma duvidar, a depender do momento que a gente esteja, duvidar da nossa capacidade. E eu tenho certeza que eles vão conseguir, porque os números, eles são muito claros. Eu consigo enxergar pelos números que a pessoa está muito próxima de ser aprovada.
Ah, você acaba tendo bola de cristal? Não, eu não preciso ter bola de cristal para enxergar se você está próximo ou próxima da aprovação. Basta eu enxergar o seu desempenho, basta eu enxergar o seu engajamento no dia a dia. E é por isso mesmo que tem um acompanhamento de comparação. E aqui, externos. Foque no que está ao seu alcance, foque no que efetivamente você tem o poder de controlar. E o que você tem o poder de controlar é como você se comporta diante de uma situação que aconteceu. Então, qual foi o evento? Efetivamente teve-se um resultado. Qual foi o resultado? Perda do concurso. Perda do concurso por conta de uma questão. Como é que você vai se comportar? Você vai parar ou você vai continuar? Essa é a linha. E se você for continuar, você vai continuar com o mesmo engajamento que você está? Porque se você deixa de ter o engajamento que você está, você perde o ritmo. Uma hora perdeu o ritmo, eu não posso mais falar que você depende ou que você está muito perto da aprovação, porque simplesmente você mudou o seu comportamento. Então, a maneira como você se comporta diante de um evento é fundamental, porque o evento ele não vai mudar. O que vai mudar é a forma como efetivamente você está lidando. Até porque o que eu quero lhe dizer é que não importa o que surja no seu caminho, entenda como um recado do universo para você adaptar algo, para você aprender a como se comportar nas situações. Então, de repente, quando você perde o concurso por conta de uma questão, é porque está definido, gente, é exatamente esse ponto no seu caminho que você vai alcançar algo muito maior. Mas você precisa estar atento, atenta naquele concurso lá anterior que você perdeu, para você conseguir um concurso muito maior na frente, que é uma prova que vai se realizar depois. Esse é o seu grande objetivo. Aliás, o seu grande, não é nem objetivo, o seu grande desafio é extrair as lições das situações, ou seja, de como se comportar com equilíbrio diante das situações que surgem, diante dos obstáculos, diante das intercorrências. Esse é o seu grande desafio. Aliás, é um desafio de todos nós. Então, é fundamental que você enxergue esse aspecto, enxerga isso. O comportamento, ele define efetivamente os seus resultados, porque você é a única pessoa responsável pelos seus resultados. Parece algo muito duro, mas se você ainda não conseguiu a aprovação e se você já estuda há um tempo, talvez você seja a pessoa responsável por não ter conseguido a aprovação. Ah, professor, mas eu me dedico muito. Mas a gente não está falando aqui sobre esforço. A gente está falando sobre estratégia. Então, não é diretamente proporcional, quase que não sai, ao esforço. Tem a ver com a metodologia que você está empregando, tem a ver com a estratégia que você está adotando. É exatamente assim que você vai virar o jogo a seu favor. Busque uma estratégia, busque uma metodologia, faça isso ou peça ajuda profissional. Chegou o momento do nosso mantra. Vamos lá? Como é que a gente faz o mantra? Ó, fala sempre com as mãos à frente da sua boca. Por que as mãos à frente da sua boca? Ó, participação especial de Pituco, tá vendo? As mãos, é o cachorrinho, gente. As mãos à frente da sua boca. Por quê? Porque você vai sentir a vibração do que você está falando. Vamos lá? Eu não controlo fatores externos. Eu tenho equilíbrio diante dos obstáculos. Eu aprendo com os desafios. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública, ou eu sou um servidor público. Sentiu? Quando você fala, note que a maneira como o ar sai da sua boca e chega até sua mão, ela tem uma vibração. É porque a gente está lidando com energia. E é fundamental que a energia ela emane da forma correta, da forma equilibrada, para atingir efetivamente, para que você consiga atingir. Vamos proferir o mantra novamente? Atenção, atenção, atenção. Eu não controlo fatores externos. É importante que você escreva aqui nos comentários. Era exatamente o que eu dizia. Escreva. Tem pessoas que já entenderam
que precisam efetivamente colocar em prática o que aqui está sendo dito. Tem pessoas que não, entendem que isso não faz nenhum tipo de diferença na sua preparação. Entenda, se você está aqui até esse momento, é porque sim, faz uma diferença enorme no seu processo de estudos, efetivamente colocar em prática os mantras que são aqui proferidos, os ensinamentos que aqui são trazidos diariamente. Então vamos lá? Eu não controlo fatores externos. Eu tenho equilíbrio diante dos obstáculos. Eu aprendo com os desafios. Eu já me vejo assinando o termo de posse. Eu sou servidora pública. Então é fundamental que você primeiro fale em voz alta, depois você escreva nos comentários efetivamente este mantra e principalmente que você coloque também nos comentários como este episódio de número 55, como você se comporta diante dos obstáculos. Que você escreva aqui, escreve nos comentários como este podcast lhe impactou. É fundamental que você esteja aqui e se sinta à vontade dentro de um ambiente fortalecedor. Neste ambiente aqui, podcast do professor Alan, é um ambiente 100% focado em aumento de produtividade e aumento de performance estudantis. Então, você precisa estar aqui se sentindo bem, porque assim não tenha dúvidas que você vai progredir substancialmente nos seus estudos. E a nossa última recomendação feita em todo o podcast é que esse tipo de conteúdo ele não pode morrer com você. Então, neste momento, clica no botão de compartilhar e você vai escolher uma pessoa no WhatsApp para você compartilhar. Se você está no YouTube, vai compartilhar aqui o que está no YouTube. Se você está no Spotify, vai compartilhar aqui o que está no Spotify. Fechado? Escolhe a pessoa e diz para ela o porquê ela foi escolhida, o porquê ela é tão importante para você, tá certo? Grande abraço, estamos juntos e amanhã nós teremos o episódio de número 56. Grande abraço, rumo à sua aprovação. Ao meio-dia, nós teremos a resolução estratégica de questões. Valeu, grande abraço, rumo à sua aprovação. Valeu!